possibilidades, e não é novas possibilidades apenas para o seu viver, é novas possibilidades dentro do reino de Deus. O tema da ministração dessa noite é lance a rede. Olhe para alguém e diga assim: lance a rede. Lance a rede. De novo, diga: lance a rede. Lance a rede. O livro é Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Lucas. Aleluia. Vamos lá, vamos ler até o 7, tá, Davi? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, a qual nós lemos. Eu sei que o Senhor já falou ao meu coração, mas estou aqui como um receptáculo da tua presença. Faz o teu querer nessa noite, alcance a mente e o coração, Senhor. Neste momento eu quero repreender toda a distração, todo espírito espião nesta noite. Eu repreendo ele agora. Peço a tua proteção, coloca muralhas de fogo neste lugar. No nome de Jesus, como diz a tua palavra, leva a mente cativa dos teus filhos até o teu trono, para que eles recebam a porção que o Senhor tem reservado ao coração deles. Guarda a minha vida e a minha família neste momento, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já ministrei algumas vezes esse texto, e esse texto sempre ele fala comigo muito, porque ele trabalha um dos momentos talvez mais importantes que a gente vê no início do ministério de Jesus, que é a chamada dos discípulos, a chamada ou a separação dos discípulos. E quem que Jesus, quando eu leio esse texto, quando eu li e leio por várias vezes, eu fico sempre imaginando quem que Jesus escolheria se ele fosse escolher os discípulos nos dias de hoje. Porque nós olhamos para um local de pesca, um local de trabalhadores, e vemos que Jesus, ele não escolhe os letrados, os especialistas. Jesus não escolhe os mestres, e esse fato de não escolher não é porque não existe uma importância no estudo. Escute o fato, talvez me permita, tá? Porque não é isso que diz a palavra não dá nenhuma menção do porquê que Jesus não escolheu homens tão letrados. Claro que no meio de Jesus tinha homens conhecedores da palavra, como Felipe, como André. André não era um leigo, embora fosse pescador, mas André também conhecia a palavra antes de ser discípulo de João. André era discípulo, antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João, então André conhecia. Mas Jesus não escolhe, irmãos, homens tão letrados, porque Jesus está escolhendo homens manipulados pelos sacerdotes. Homens que não teriam a capacidade de exercer fé, porque a mente estava cauterizada com os costumes sacerdotais e com os costumes dos escribas, e Jesus precisava de homens que estivessem com a sua mente
porque não é bem esse termo, mas uma mente onde não estivesse cauterizada, esse é o melhor termo. Jesus precisava de homens que, apesar de não tivessem conhecimento profundo das Escrituras, mas que houvesse espaço para que Jesus ensinasse e eles aprendessem aquilo que Jesus queria trazer do Pai para eles. Então Jesus escolhe homens simples, trabalhadores, homens que talvez perante aos homens inteligentes sofreriam muitas críticas e não seriam escolhidos pela maioria dos sacerdotes. Então Jesus ele tem um critério diferente ao dos mestres da lei e dos rabinos que estavam ali escolhendo, talvez nas escolas de talmidins, talvez de uma família extremamente importante. Jesus escolhe homens simples, de família simples, mas homens que estavam dispostos a doar a sua vida, a se entregar verdadeiramente por uma novidade que Jesus estava trazendo, que era o seu evangelho. Homens que estavam dispostos não a acreditar naquilo que era passado, mas acreditar em algo novo. Porque escute, irmãos, o maior desafio talvez que um pastor ele tem hoje é trabalhar o que o apóstolo Paulo diz na carta de Romanos, que é o renovar da mente, que é entender as coisas novas que o reino de Deus tem para a sua igreja. Nós gostamos de regras, nós gostamos de dogmas, nós gostamos daquilo que nos limita, e Jesus veio para quebrar em nós tudo aquilo que limita a nossa mente e a nossa vida. Amém? Então, eu e você precisamos começar a trabalhar em nós como discípulos de Jesus, que estamos dispostos a aprender coisas novas. Diga comigo assim: se prepare para o novo. Diga: abra sua mente para o novo. Então nós precisamos estar assertivo disso, de que Deus quer trazer algo novo. Como a história da nossa vida, irmãos, a gente sempre repete os nossos erros, porque nós não abrimos a nossa mentalidade para aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Nós não renovamos a nossa mente e nós queremos resolver os nossos problemas, nós queremos resolver a nossa vida, nós queremos dar destino ao nosso futuro praticando as mesmas coisas. Mas se você quer verdadeiramente mudar, se você quer verdadeiramente sair do local onde você está, é necessário aprender algo novo com o Senhor. Amém? E esses discípulos, irmãos, estavam dispostos a obedecer a Jesus. Hoje, eu posso dizer que como pastor, talvez a maior dificuldade é fazer líderes. Porque há dois pensamentos da liderança hoje. Primeiro, que ele não tem convicção do chamado. Ele fica com dúvida se ele verdadeiramente foi chamado para a obra de Deus. E o segundo pensamento é a crise de que se ele se disponibilizar para Deus, as coisas ficarão piores para ele. O inferno vai se levantar contra a vida dele, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego. E eu quero dizer que essa mentalidade são meias verdades. Porque verdadeiramente quando eu e você nos posicionamos, as coisas não serão fáceis, é verdade. O inimigo, as trevas, ele vai se levantar contra nós. Mas nunca esqueça daquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor vela, que Ele cuida daqueles que o temem, e não só cuida, mas Ele também os livra, diz a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar a nossa mente ou aquilo que nós já vivenciamos ditar as regras para o novo de Deus. Nós precisamos ser desafiados a viver coisas novas e principalmente impulsionados a nos arriscar por amor a Jesus, a tentar fazer de novo aquilo que talvez nós já fizemos várias e várias vezes.
Então nessa noite eu quero falar com você e dizer que você precisa estar apto em obedecer a tudo aquilo que Jesus irá te ensinar, irá te orientar, irá te pedir. Nós não podemos ser aqueles discípulos que quando é apresentado uma palavra de Deus, quando Deus fala algo para a gente, a primeira coisa que nós fazemos é questionar. Nós questionamos a Deus. Nós vamos ver que, olhando para o texto, apesar de Pedro pontuar, ele não questiona, ele pontua. Ele diz uma afirmação, ele diz que ele já trabalhou a noite inteira. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nesse texto para vocês entenderem aonde eu quero nos levar. Eu quero trabalhar alguns pontos, e o primeiro é o primeiro versículo. Diz assim, a Bíblia diz que Jesus já estava sendo acompanhado por uma multidão e que já estava seguindo a ele, mas ele decide escolher pessoas que estavam fora da multidão. E por que Jesus decide escolher pessoas que estavam fora? Porque, irmão, as pessoas que estavam fora da multidão não estavam seguindo Jesus por quem ele era, estava seguindo Jesus pelo que ele podia fazer, pelos milagres que eles estavam vendo. E aí Jesus pega pessoas de fora, pessoas que ainda não estavam com eles, para Jesus se revelar como Filho de Deus, e eles passaram a seguir a Jesus, não simplesmente pelo milagre que ele faz, pela solução que ele pode dar, pela cura que ele pode exercer, pela provisão que ele pode trazer, mas nós precisamos adorar e servi-lo pelo que ele é, e ponto. Amém. E aí Jesus chama Pedro e André, que estavam ali pescando, e eles estavam fora da multidão. Isso significa que Deus quer acrescentar pessoas que estão fora da multidão. Aleluia. Escute, fica bem atento. Às vezes você vai ver essa igreja encher, e de repente no meio dessa igreja vão se levantar alguns líderes, mas Deus vai trazer gente de fora. Deus vai trazer talvez pessoas que não tenham conhecimento nenhum para fazer parte do seu reino. E aí nós, como discípulos, como líderes do Senhor, precisamos ter maturidade e entender que Deus chama quem Ele quer, escolhe quem Ele quer e capacita quem Ele quer. Nós não podemos cair na armadilha daquela questão de que, peraí, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, por que o Senhor chamou o outro e não me chamou? Talvez, irmãos, você não foi chamado por Deus ainda para exercer um ministério. Não é porque Deus não quer te chamar, é porque você só está atrás de um Deus que pode fazer alguma coisa por você, e não atrás daquele que já é e já fez por você. A nossa mente precisa se abrir para isso, para que a gente saia, como nós louvamos, para que a gente saia da circunstância. A gente pare de servir a Deus pela circunstância. Se está tudo bem, eu estou feliz. Se está tudo bem, eu estou na igreja. Houve um problema, eu paro. Se está tudo bem, eu sirvo ao Senhor. Se não está, eu paro de servir ao Senhor. Se está tudo bem, eu tenho assiduidade. Se não está, eu começo a faltar. Isso demonstra em nós, irmãos, imaturidade de fé. Você ainda não entendeu qual Jesus você está servindo, qual é o seu Deus. Você precisa, e eu falo com isso com muito cuidado, com muito amor, mas você precisa se render a Jesus de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até você entender que você o serve não porque Ele faz, mas porque Ele é. Aleluia. Ele é Filho de Deus. Ele é aquele que morreu e ressuscitou. É aquele que está à destra do Pai e que um dia virá buscar a sua igreja. Então Deus vai acrescentar. E por que Deus está trabalhando já em nós? Escuta, eu creio que você vai ouvir essa palavra vai gravar, como diz o salmista Davi, ela vai gravar na tábua do seu coração.
para que quando os meses se passarem, você não caia nessa armadilha de inveja que o diabo propõe na vida dos filhos de Deus. Cuidado, irmãos, com essa visão de que porque eu estou aqui há tanto tempo e nada acontece, a culpa é de outro. Ninguém chegou para roubar o seu lugar. Você tem um lugar específico dentro do reino de Deus, amém? Amém. Mas se você ficar letárgico, o tempo passa. Se você não abrir o seu entendimento, o tempo vai passar. Aquilo que Deus tem para realizar, Ele precisa, escuta, aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, Ele precisa do seu sim. Ele precisa da sua obediência, Ele precisa da sua confiança. Deus não nos chamou para sermos escravos manipulados por Ele. Quando o apóstolo Paulo diz que somos escravos na sua carta, no Novo Testamento, ele está falando na questão da obediência e não da obrigação. Ele diz que nós temos a mentalidade de escravo porque nós não temos outro Senhor. Então, na questão da obediência, não há mais espaço de servir outro Senhor. Você tem um dono. Porque Senhor Jesus não veio nos aprisionar, Ele veio nos libertar. O segundo ponto, continuando o texto, ele disse que os discípulos já haviam desistido de pescar, já estavam lavando as redes. E escute, queridos, no nome de Jesus, talvez situações na sua vida você já se cansou, você já trabalhou tanto, você já exerceu tanto paciência, você já exerceu tanto silêncio, você está cansado e agora você desistiu e você está agora lavando as redes, mostrando que acabou, você não quer mais ter aquele trabalho. Porque essa era a situação dos discípulos, eles tinham pescado a noite inteira e eles estavam fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Talvez o seu tempo, escute palavra do Senhor para o seu coração. Talvez o seu tempo de cristão, o seu tempo de vida na igreja te deixou um profissional no cristianismo. Mas está faltando olhar e ver se dentro daquilo que você está praticando existe, aleluia, a permissão e o posicionamento de Jesus. Porque a gente acha, irmãos, que algumas coisas na nossa vida é correr para a oração. Sim, eu não vou dizer que não, mas entenda o que é que a oração vai promover em você. A oração não vai promover em você uma insistência em Jesus para você convencê-lo. A oração vai promover em você intimidade para você escutar de fato qual é o plano do seu mestre e se submeter, obedecer a ele, o plano dele e não a sua ideia, não o seu plano. Porque, irmãos, nós podemos estar extremamente errados com os nossos propósitos. Nós podemos estar buscando, estar exercendo coisas totalmente erradas que vai nos destruir lá na frente, que vai trazer problema seríssimo. Por isso que quando eu vou orar, eu vou pedir a opinião de Jesus a respeito daquilo que eu estou vivendo, a respeito daquilo que eu quero viver, a respeito dos meus planos. Eu vou buscá-lo, aleluia, para entender quais são os pensamentos dele, quais são os planos dele. Porque quando nós, escute, nos submetemos ao plano de Deus, há sucesso na nossa vida. Sempre vai haver frustração quando nós vivenciamos apenas os nossos planos. Olha lá, os discípulos pescaram a noite inteira. Eles tinham habilidade no que estavam fazendo, mas não tinha peixe. Olha para alguém e fala assim: não adianta. Olha para alguém e fala assim: não adianta pescar sozinho. Nós carecemos, irmãos, do apoio de Jesus. Aleluia. Deus está nos preparando, irmãos, para alcançar aqueles que desistiram. Aleluia. Escuta, eu vou dizer novamente: Deus está nos preparando para alcançar aqueles que desistiram do Evangelho. Escuta, e é por isso que Deus precisa nos preparar, sabe para quê? Para que quando as pessoas chegarem aqui não seja mais uma casa de frustração. Porque encontrou uma mesma igreja,
Eu não estou dizendo que a igreja Rave é a igreja especial. Eu não estou dizendo que a igreja Rave é a infalível, longe de mim. Mas nós precisamos nos preparar para alcançar aqueles que desistiram do evangelho. Já não dá, irmãos, para brigar por pequenas coisas. Não dá para a gente ficar discutindo em coisas humanas. Nós vamos focar naquilo que é eterno. Aleluia! E nos preocupar com aqueles que foram machucados pela igreja. Eles não foram machucados pelo Senhor. Eles desistiram porque algo paralisou, algo frustrou a vida deles. E aí não leve, escute, não leve aquele jargão. Se fosse crente de verdade, não tinha desistido. Tem certeza, irmão? Tem certeza? Somente nós que já fomos alvejados, nós vamos entender o que é que o desigrejado pensa. E eu não estou aqui dando motivo para a existência de desigrejados, não é isso. Mas nós, como igreja de Cristo, dos últimos dias, nós precisamos preparar o nosso coração para entendermos a obra de Deus, aonde Ele está nos levando. Nós já estamos há 7 meses de casa. Escuta, e Deus não chamou a igreja Rave, Deus não chamou você para voltar apenas para mais um lugar de reunião. Não foi esse o objetivo. O objetivo não foi para mais um lugar de oração apenas. O objetivo foi um lugar de esperança. Amém? Aleluia! Um lugar onde vai estar aberto para os que estão feridos, machucados, abandonados, desacreditados. E você escute. E você precisa se preparar para isso. Porque o primeiro encontro que essa pessoa vai ter não é com o bispo Rodrigo, não é com o pastor Mazinho. O primeiro encontro que ele vai ter é com você sentado do lado dele. A expressão de igreja que você dá sentado ao lado dele. Aleluia! Não adianta mostrar que a liderança se importa. É importante demonstrar que uma igreja se importa. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que você que é tímido, eu estou orando para Deus tirar a sua timidez. Em nome de Jesus. Porque você vai sentar de alguém novo do seu lado e você vai dizer para ele: a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Você está no lugar certo. Se prepare que hoje Deus vai voar com a gente. Aleluia! Mas não, irmãos, a gente vive em comunidade como desconhecidos. Se a gente não falar, aqui gente se cumprimenta. Claro que eu não estou falando de todos, né, irmãos? Segura aí, eu vou falar o que Deus conta. Então pare. Eu não quero estar na frente de uma igreja, pastor Brasil, que é massa de manobra, só faz o que o pastor fala. Tenha vida no Espírito. Aleluia! Que Deus possa começar a usar vocês aí sentado em profecia, com palavra de conhecimento, para alcançar dezenas e centenas de pessoas que adentraram esta casa. Então Jesus estava alcançando homens que estavam desacreditados, homens que estavam desistindo. Então Deus está nos preparando para isso. Aqueles que já conheceram o Evangelho profundamente. Não importa, Deus está preparando eu e você para se importar com os que foram abandonados. Aleluia! E não vai pesquisar o abandono dele. Vai falar que agora aqui tem cura para ele. Vai falar que aqui tem colo, tem esperança, tem bálsamo para colocar na ferida dele. Nós não vamos lamber a ferida com ele. Nós não vamos falar para ele: não, você tem razão. Porque parece que a gente faz isso. A gente senta do lado de uma pessoa que está desanimada e a gente começa: irmão, tadinho de você. Não, irmão. Fale para ele: amém, eu entendo a sua dor, mas já passou. Existe um tempo novo. Glória a Deus! Existe um tempo novo, uma perspectiva nova do Senhor. Então abra sua mente para que aquilo que aconteceu no passado com você, você se levante e faça totalmente ao contrário. Aleluia! Viva algo novo na presença de Deus. Escute, talvez esses que desistiram
também pode ter sido nós. Porque às vezes, escute, você desistiu, mas você não saiu da casa. Quantas pessoas, irmãos, desistiram, mas continuam na casa? Continuam apáticos, sem vida, mas estão ali cumprindo tabela. Não há vida no Espírito, não há uma transformação. Está indo para o culto e voltando para casa e nada acontece, nada muda. Não há uma revelação de Deus, significa que você já está desistindo. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que o Evangelho é novidade de vida, é boas novas. Glória a Deus. Se o Evangelho é boas novas, eu te pergunto, qual é a boa nova que você tem vivido? Porque se não há boas novas, irmãos, não há Evangelho. Se não há o que falarmos de novo, não há Evangelho. Porque Cristo veio para trazer coisas novas. Aleluia! Então eu quero falar com você que está nesta casa, você que agora está com a gente aqui. Não desista. Renove a sua mente. Comece a viver algo novo em Deus. Comece a buscar uma nova perspectiva. Escuta, olha para o seu vaso, porque a Bíblia te chama de vaso de barro. Olha para o seu vaso e veja quais são as rachaduras que você tem. E peça para Deus ir consertando essas rachaduras, para que tudo que você receber dele a partir de hoje não vaze, não saia, mas permaneça na sua vida. Vai acrescentando cada palavra, cada momento de oração, cada revelar de Deus precisa permanecer em nós. Não dá, irmãos, escute, olha aqui para mim, não dá para a gente viver dias uau, chapamos e no outro dia a gente está apático. Que tipo de evangelho é esse? Ou mesmo Jesus não está na casa? Será que Jesus que nos trouxe uma revelação, onde nós glorificamos, nós nos enchemos, nós falamos em línguas, no outro dia ele não voltou? O problema é que nós não estamos com essa expectativa. Nós só vamos para a igreja olhando assim, eu vou lá e hoje Deus vai se revelar, Ele vai me tocar e vai ser incrível. A gente vai para a igreja assim, vamos lá, vamos ver qual vai ser a palavra hoje. Vamos lá ver quem que vai ministrar hoje. Não, irmãos. Venha com uma perspectiva do céu, de Deus. Porque o seu encontro, escute, não é com o pregador, o seu encontro é com Jesus. Você vem se encontrar com Ele. Escute, palavra de Deus. Todas as vezes que você vir se encontrar com o pregador, você vai sair daqui frustrado. Porque eu não posso mudar a sua vida. Mas o meu Deus pode. O meu Deus pode tocar naquilo que está em oculto e escondido no seu coração e transformar a sua vida. Amém? Deus irá usar, irmãos, aquilo que nós temos. Olha para o texto diz que Jesus estava pregando a uma multidão, e aí ele pede para Pedro o barco emprestado. Ele pede para Pedro se afastar um pouquinho, e ele usa o barco de Pedro para pregar. Agora escute, olha só que revelação poderosa. Quando Deus vai usar uma coisa sua, quando Ele vai usufruir de algo que é seu, Ele não vai usar no mesmo lugar. Ele vai tirar você do lugar. Porque o lugar que o barco estava era lugar de pouco movimento. Deus vai te levar para águas, para lugar onde vai ter muitos movimentos. Aleluia! Onde há estratégia de muito movimento. Por isso que a gente é meio doido, a gente pula, a gente sabe porque nós acreditamos e servimos a um Deus de movimento, um Deus que não está parado. Um Deus que está em movimento. Então ele pega o barco de Pedro e diz para Pedro, vai um pouquinho mais profundo. Terceiro ponto, Deus deseja entrar em nosso barco. Uma reflexão para nós, irmãos. Será que de fato Jesus está no seu barco? Ou será que Jesus deu uma saidinha?
Porque escute, irmãos, se Jesus está no barco, aquilo que Ele te mandou fazer precisa funcionar. Glória a Deus. Eu vou repetir. Glória Se a Deus. Jesus está no barco, aquilo que Ele te mandou fazer precisa funcionar. Aleluia. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Jesus, mas parece que está faltando algo, e sim, está faltando a presença dEle. Então espere, irmãos, espere Ele entrar no barco, espere Ele direcionar, foi o que eu estava dizendo sobre a oração, espere Ele te direcionar, ore, e convide a Ele, fala: Jesus, eu vou esperar o Senhor entrar, o Senhor se assentar e direcionar qual é o próximo passo. Deixe Ele se assentar. Isso representa paz. A gente quer fazer as coisas, mas não. Jesus é aquele que faz as coisas com calma. Aleluia. A gente não vê desespero em Jesus. E a gente diz que é filho de Deus. A gente é filho de Deus. A gente é servo de Jesus. A gente só anda desesperado. Será que a gente é discípulo dele mesmo? Será, irmãos? Se é tanto desespero no nosso coração. A gente está desesperado com a vida, a gente está desesperado com o trabalho, a gente está desesperado com o filho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que dependem de você, mas a maioria depende de Deus. Eu vou repetir. Existem coisas que dependem de você, mas a maioria depende de Deus. Glória a Deus. A maioria depende dele, então acalma o seu coração. Faça o que é certo, tenha paz, espere ele subir no barco. Quarto, não fique no raso. Jesus gosta de nos levar a lugares mais profundos. E aqui raso eu não quero apenas tratar como objetivo do barco. Eu quero tratar da sua vida. Como que você está? Nós estamos vindo de reuniões tão poderosas, umas revelações de Deus tão poderosas. Deus tem acrescentado tanto na nossa, tanto, mas tanto mesmo na nossa vida. Cada palavra nos dando profundidade, mostrando o que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. Mas aonde você está? O texto que Deus me deu para comparar foi Ezequiel 47. Você está caminhando com Jesus, mas aonde que você está? Será que você decidiu permanecer com as águas até o tornozelo? Será que para você está bom águas ao tornozelo? Sentir um ventinho do Espírito Santo? Sentir o coração palpitar? Ai meu Deus, não, Ele está aqui. Só isso. Será que as águas subiram até os joelhos? Agora existe uma movimentação. Será que é só isso? Ah, pastor, hoje eu oro, eu já até caio no Espírito. Será que é só isso? Hoje eu falo línguas estranhas. Será que é só isso? Será que as águas suas estão na cintura? Ou será que você está deixando as águas subir para que sua vida seja totalmente no domínio do Espírito Santo? E é fácil, irmãos, entender se a nossa vida está no domínio. É só você olhar para você. Não avalie a sua vida na perspectiva de outro. Avalie a sua vida na sua própria perspectiva. Quem você era e quem você está se tornando. Se você continua do mesmo jeito, isso significa que as águas permaneceram no calcanhar. Você precisa entender que existe uma profundidade em Deus que Ele quer se revelar para você. Ele quer que você esteja totalmente dominado por Ele. Jesus quer nos levar mais profundo, em tempo de oração, é leitura da palavra e intimidade, para nos revelar todas as coisas. Não adianta a gente passar aqui, irmão, anos falando como é importante orar, mas se nós não orarmos. Não adianta a gente falar que é importante ler a palavra e nós não lemos a palavra. Mas meu bispo, eu não consigo, então busca formas.
Busque jeito para facilitar a sua leitura. Busque horários, busque dias. Monte uma estratégia. Porque todo crente precisa ler a palavra, irmãos. Amém? Amém. Todos nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Eu estava ministrando domingo passado numa casa na Church Form. E quando eu fui orar por um rapaz, Deus virou para mim e falou para mim desse jeito: eu não tenho nada para ele, porque tudo que eu tenho está na minha palavra. E eu falei, porque ele veio até a frente. Eu fui orar por ele, eu falei: meu irmão, desculpa, mas Deus disse que não tem nada para você, porque tudo que ele tem já está na palavra dele. E sabe por que Deus disse que estava na palavra? Porque a gente é cético. Quando Deus está fazendo a obra dele, a primeira coisa que a gente faz por falta de discernimento é perguntar se é Deus, gente. Será que é Deus mesmo? Rapaz, você não fez, você nunca permitiu ser usado, e tem outras pessoas sendo usadas, e você está questionando as pessoas que Deus está usando. Você está questionando a manifestação, se é de Deus, se não é. Olhe a palavra. Todas as manifestações que tem na igreja, irmãos, tem na palavra. Não existe, escuta, a igreja não está vendo nada novo, porque tudo está na palavra. Tudo a palavra já nos instrui do que nós viveríamos, o toque do Espírito, o derramar do Espírito, o profetizar, a palavra de conhecimento, até o cair, que hoje a igreja trabalha muito no cair, o toque do Espírito, a Bíblia já falava. Agora o nosso problema é que a gente não lê, e aí quando acontece a gente fica assim: será? Será não, irmãos? Se aprofunde, leia, mergulhe em intimidade, para que Deus possa revelar coisas a você. Pare de viver das revelações dos outros. Não dá para permanecermos na mesma vida. Nós não podemos continuar caminhando no carnal. Somos ou não somos espirituais? Não, bicho, eu sou quando dá para ser. Eu sou quando Deus me chama para ser espiritual. Não é assim? Hoje eu estou meio carnal. Cuidado, irmãos, porque esse meio carnal Jesus vem e você fica. Nós precisamos caminhar para fluir no Espírito. Escute a palavra de Deus pelo nosso coração. Sabe o que vai mudar, e eu tenho clamado por isso, sabe o que vai mudar a visão da igreja Ravi? É o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou repetir. O que vai mudar a realidade dessa igreja não é palavra, não é culto, é o mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você olhar para você e ver que você está vivendo algo novo no Espírito. Aleluia. Que você já não é a mesma pessoa, porque existe algo fluindo de dentro para fora. Amém? Amém. Quinto ponto, precisamos unicamente obedecer. É muito importante, nós queremos explicações de Deus. Nós queremos que Ele nos diz, né? E eu já vi tantos crentes falar isso. Você está passando por uma situação, não pergunta por quê, pergunta para quê. Agora, irmãos, me permita. Aonde foi que a gente leu isso? Em que Bíblia a gente leu isso? Tem que perguntar para quê? A Bíblia nos ensina a nos sujeitar e confiar em Deus. A gente vê Jesus, escuta, nós vemos Jesus lá no Getsemane clamar ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus não questiona. Jesus fala da sua realidade. Você pode, irmãos, falar da sua realidade, falar: Deus, eu não estou aguentando, está difícil, está doendo, eu estou sentindo uma opressão, mas eu confio em Ti. Mas a gente não fala assim. Sabe o que a gente fala? Não, Pai, se continuar assim não dá não. Não dá para continuar. Não, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não, eu não casei para isso, eu não fui para a igreja para isso, eu não fiz isso. Irmãos, nós temos que entender quem é o nosso Deus.
Eu vou repetir: quem é o nosso Deus? Aleluia. É por isso que as coisas têm demorado. Porque Deus não pode fazer enquanto você não receber a verdadeira revelação dele. Se sujeite a Ele. Olhe para a sua situação e confie em Deus. Muda a sua cara, muda o seu sorriso. Como assim, bispo? O negócio está difícil, está com vontade de expor limão. Todo mundo descobre que está ruim na família. Todo mundo olha e já fala assim: o irmão hoje tá bom, não. As mulheres é fácil, sabe por quê? Escuta, presta atenção. O homem, quando ele está com problema, ele fica cara de marrom. A mulher, quando está com problema, ela não se maquia. Ela não se cuida. Ela fala: hoje não precisa disso não. Aí a senhora vai falar assim: vixe, tem problema. Meu Deus. Porque a mulher, quando ela está feliz, irmãos, ela quer melhorar, ela quer colocar um batom, ela quer pintar um negócio na sobrancelha, ela quer demonstrar que ela está bem. Ela quer isso não há nenhum problema, ela quer radiar a sua felicidade. Eu sei que tem mulheres que não usam, escuta, nada contra, existem mulheres que não usam maquiagem, está tudo bem. Mas aquelas que têm costume de usar quando ela está, vamos dizer, os adolescentes, na bed. Você já falei, irmã, hoje pisou no cocô do cachorro, sujou o pé e não conseguiu lavar. Então não, irmãos. Nós precisamos mudar quando o problema assolar a nossa vida, a gente está com o sorriso estampado. Deus tem falado muito comigo sobre isso, de que tudo que acontece na nossa vida de mal é por pouco tempo. Aleluia, eu creio. Tudo que está assolando a nossa vida é por pouco tempo. Ele não veio para ficar, a situação não veio para ficar, ela não veio se instalar na nossa vida e ficar para sempre. É por pouco tempo, porque essa dificuldade vai manifestar a glória de Deus. Aleluia. A falta de peixe, não conseguir pescar, vai manifestar a glória de Deus. Agora nós precisamos obedecer. Quando Pedro ouve Jesus ministrando à multidão, quando Jesus se encerra, irmãos, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança agora do outro lado. Pedro vira e fala assim: mas mestre, eu já pesquei a noite inteira, não tinha nada. Mas ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar. Irmãos, escute, eu já profetizei, escute, Deus já me usou para profetizar para uma pessoa, pastor Marcinho. E quando eu falei para ela, ela falou assim: mas de novo? Mas eu já fiz isso. É que você fez do jeito errado, você fez sem fé e sem Jesus. Agora é para você repetir com fé e com Jesus. Porque agora você vai fazer não porque você quer fazer, mas você vai fazer porque existe uma palavra liberada para você fazer. Você não vai fazer o que você sabe fazer, você vai fazer aquilo que Jesus liberou você a fazer. Porque quando Jesus liberou, irmãos, os peixes foram para aquele lado da água. Não tinha peixe, era verdade. Pedro lançou a rede, não tinha peixe, mas mediante a palavra de Jesus apareceram-se os peixes, irmãos. Eu acredito que se Jesus tivesse dado uma outra ordem, falando: Pedro, só dá espaço, você vai ver algo que nunca aconteceu. Você vai ver os peixes sair da água e pular dentro do seu barco, aconteceria. Mas Jesus queria demonstrar para Pedro a obediência sobre uma palavra. Quando Jesus liberar uma palavra para nós, ainda que a gente já tenha praticado trocentas vezes, obedeça, porque agora você está debaixo de uma palavra. Agora vai funcionar. Agora vai dar certo. Porque agora você escutou Jesus falar. Agora você não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque você foi direcionado a fazer. Aleluia. Dê glória a Jesus por isso. Talvez você está aí, já não está mais aqui não. Talvez você está aí no seu banco, está sentado nessa cadeira, pensando: não, está na hora de eu mudar porque eu já fiz. Escute
escute ao Senhor. Pare de fazer tantos planos sem contar com Jesus. Espere e escute. Mas não espere mal-humorado. Espere atenciosamente naquilo que Jesus está falando. A Bíblia, pastor, mas não detalha qual era o sermão que Jesus estava falando para a multidão. A Bíblia diz que Jesus estava dando um sermão à multidão. E Pedro estava observando. Eu fico imaginando o que é que Pedro ouviu. O que é que Jesus estava falando para aquela multidão que quando Jesus falou para Pedro, lance a rede do outro lado, ele teve fé para isso. Ele teve fé para entender que ali ia ter peixe por causa da palavra de Jesus. Porque ele diz, mediante a sua palavra. Aleluia. Escute, todas as vezes que nós fizermos algo mediante a palavra de Deus, a palavra liberada, vai dar certo. Vai ser vitória, vai ser bênção. Mas é preciso escutar. Amém? Amém. Como com Deus nós viveremos coisas extraordinárias, pois Deus está preparando para lançar a rede. Glória a Deus. Eu não sei o que é que você precisa pescar. O texto fala de peixe, mas eu sei que aqui não tem nenhum pescador. Só eu. De peixe. Mas o que é que você precisa lançar a rede? O que é, irmão, que você precisa lançar a rede? O que é que você tem que lançar que está dando errado, que você já tentou e que agora você precisa lançar e precisa dar certo? Antes dele mandar você lançar a rede, vai acontecer algumas coisas. Você primeiro vai ter que se doar para ele. Você vai ter que permitir ele te usar, para depois ouvir ele te orientar. É o que o texto está dizendo. A gente está muito afoito, a gente quer fazer a mesma coisa do reino de Deus com aquilo que a gente faz no mundo. A gente está vivendo com pressa, a gente quer que as coisas, que os milagres aconteçam com pressa. Escute, quando eu estava em casa, a gente tinha preparado essa ministração, o Espírito Santo falou comigo algo. E eu quero encerrar falando essa frase. O discípulo de Jesus não é apenas aquele que está disposto a segui-lo. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se parece com ele. Glória a Deus. Depois que os discípulos andaram com Jesus, a gente vai ver isso quando Pedro nega Jesus. Já não tem mais como falar que não estava com ele. Já não tem como falar que não conhece a Jesus. Porque se a gente caminhou com ele, se a gente é chamado de discípulo, nós precisamos parecer com ele. Nós não podemos ser como a multidão de ali, que só está atrás do milagre. Para com isso. Porque, escute, no meio da multidão existiam muitas pessoas que não eram curadas. Teve muitos que não foram curados, porque estavam no meio da multidão. Então seja alguém que está fora da multidão. Seja alguém que se denomina discípulo de Jesus, que se parece com ele. Não apenas siga Jesus, mas o sirva. Fique de pé nessa noite. Se eu perguntasse para você, o que é que você serviu hoje o rei? O que você falaria? O que você serviu? Porque se o evangelho é servir a Jesus, o que você fez hoje para ele? Ou será que você só faz nas quartas e no domingo? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, você não faz nada para Jesus? Deus está nos levando, irmãos, a um amadurecimento como igreja.
Deus está abrindo a nossa visão para a gente nos capacitarmos nele, confiarmos nele. Não seja discípulo, mas aquele que serve, aquele que não está no meio da multidão. Oh Jesus, Senhor, nós pregamos a Tua palavra, Pai. Eu quero estar disposto, Senhor, a ganhar o maior número de almas que eu puder ganhar no Senhor. Eu quero estar disposto a servir. Eu quero servir de todo o meu coração. Eu quero me dedicar para o Senhor, para o céu. Eu quero me dedicar para o seu reino. Olha, fale você com o Senhor. Fale com Ele. Se você entende que você precisa fazer mais, fale com Ele. Se você já lavou sua rede, se você já guardou sua rede, eu quero te convidar a tirar a rede, a usar a rede nesta noite. Deixar ela pronta para você lançar ao mar e trazer os maiores peixes para Jesus. Oh Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que está na casa, tire tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que fere, em nome de Jesus nesta noite. Todo espírito opressor que tem se alimentado da vitalidade da vida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus agora eu dou uma ordem no reino do Espírito e eu repreendo agora a autoridade no nome de Jesus. Toda incredulidade, toda falta de perspectiva, todo engano instalado na mente e no coração nesta noite, eu oro, Senhor, e peço que o Senhor quebre agora todos esses sinais, Pai, para que os teus filhos possam andar em liberdade e em convicção, em nome de Jesus. Toda apatia, toda frieza, no nome de Jesus, toda falta de fé, não acreditando no milagre e nas possibilidades daquilo que o Senhor tem para realizar. Oh Senhor, Tu és o dono dessa casa, Jesus. Tu és o dono deste ambiente, Senhor. Aleluia. Jesus aqui, Pai. Nós não permitimos permanecer sermos roubados pelo inimigo. Sermos roubados por tanto engano. Oh Espírito Santo, vai encontro nesta noite a cada coração, a cada vida. Agora eu te peço, na autoridade do teu santo nome, vai de encontro agora, Jesus. Vai realizando, aleluia, a tua ação sobrenatural, vai tocando e trazendo liberalidade da tua unção nesta noite. Em nome de Jesus, nós liberamos esta palavra, Senhor, porque nós queremos ver uma igreja livre, uma igreja, aleluia, totalmente livre para pregar o teu evangelho, para alcançar, aleluia, as famílias, para alcançar vidas, em nome de Jesus. Que aquilo que prende, que todo engano, Senhor, caia nesta noite. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Me mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me
me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre meu coração. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar o teu povo. Quero abençoar os seus filhos que vêm com paz e segurança até as suas casas. E que eles possam experimentar o despertar da tua presença. Que eles possam entender que o Senhor não chamou eles apenas para ser frequentadores de reuniões, mas que o Senhor quer derramar o teu evangelho através da vida deles. Que eles possam começar a rir, que eles possam se encorajar e crer, Pai, piamente que o Senhor irá realizar um milagre, porque o Senhor liberou a palavra. A palavra está liberada, Senhor, a palavra está liberada, e por isso nós agimos em fé mediante a tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Continue nos abençoando, acrescentando na nossa vida de maneira poderosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.